Leitura, caderno de súmulas, direito civil. Vamos lá. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre os particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante de pagamento retroage à data da citação, vedadas as compensações e a repetibilidade. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária e insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos da vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante de reserva técnica formada. O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Cancelada, essa aqui era para estar lá embaixo. O que vale agora é que consta nas 610 ali anteriormente. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante de reserva técnica formada. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou o fato de o menor se encontrar nas situações de riscos descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. A correção monetária nas indenizações de seguro do EPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194, a redação dada pela Lei 11.482, incide desde a data do evento danoso. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. É válida a penhora de bem de família pertencente ao fiador de contrato de locação.
Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento de valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de 20 anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002 é de 5 anos, se houver previsão contratual de ressarcimento e de 3 anos na ausência de cláusula nesse sentido. Tama. Observada a regra de transição disciplinada em seu artigo 2028. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização de seguro DPVAT ao grau de invalidez. Também na hipótese de sinistro anterior a 2008, data de entrada em vigor da medida provisória 451. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Local do acidente, domicílio do réu ou do seu domicílio. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. Na execução de crédito relativo às cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. A indenização de seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, independentemente de prova de prejuízo. A indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais independe de prova do prejuízo. A indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Exemplo, empresa que sem autorização utiliza a imagem de uma pessoa em um comercial de TV. Desse modo, com a edição da súmula 403, o STJ firmou o entendimento que a publicação da imagem de terceiro sem a sua autorização configura dano moral, in re ipsa, quando esta utilização for feita com fins econômicos ou comerciais. O fundamento está na súmula, desta súmula está no artigo 20 do Código Civil. A exceção que a súmula 403 do STJ é inaplicável à hipótese de divulgação de imagem vinculado a fato histórico de repercussão social. Caso concreto, a TV Record exibiu reportagem sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, tendo realizado inclusive uma entrevista com o Guilherme de Pádua, condenado pelo homicídio. Foram exibidas, sem prévia autorização da família, fotos da vítima de Daniela. O STJ entendeu que, como havia relevância nacional na reportagem, não se aplica a súmula 403 do STJ, não havendo direito de indenização. Próxima súmula, da anotação irregular no cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvados os direitos ao cancelamento. Importante. Desse modo, a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, prevista no artigo 42, parágrafo 2º do CDC, não enseja o direito à compensação por danos morais quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Importante ressaltar que a súmula 385 também é aplicada às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. Assim, a inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando pré-existente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvados o direito de cancelamento. Fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Vale, não ver aqui que tem anotação que eu tenho que... Esta súmula não se aplica ao caso de união estável. Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento de pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Válida, mas a interpretação desse enunciado deverá ser feita de acordo com o artigo 553 do Código de Processo Civil, devendo-se ter cuidado com a parte final da súmula. O novo CPC, editado posteriormente à súmula, autorizou a dispensa de constituição do referido capital, quando o demandado for pessoa jurídica de notória capacidade econômica, prevendo a exceção à parte final do enunciado, independentemente da situação financeira do demandado. Então, em ação de indenização procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência. A taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Vale ressaltar que a edição da Resolução 4558 de 2017 acabou a possibilidade de cobrança da comissão de permanência. A cobrança antecipada do valor residual garantido, VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. A convenção de condomínio, aprovada ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres não é motivo para a recusa do pagamento de indenização. O pedido de pagamento de indenização, a seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Válida. O pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem de prazo prescricional. O fiador da locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. O imposto sobre serviço de qualquer natureza, incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. A presença da União ou de qualquer de seus entes na ação de uso capião especial não afasta a competência do foro da situação do imóvel, superada com a emenda 103. Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela estipulada. Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, se com base neste for ela disputada. Segundo a doutrina majoritária, a súmula está superada nesse sentido. Flávio Tartus, Cristiano Chaves, Luciano Figueiredo, Regina Beatriz Tavares da Silva e Marcos Vinícius Rios Gonçalves. No regime de separação legal de bens,
comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Há polêmica, mas prevalece que a súmula continua sendo válida. No entanto, ela deve ser lida da seguinte forma: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Vale ressaltar, no entanto, que a súmula está referida ao Código Civil de 1916. Atualmente, a proibição de uso capião de bens públicos é prevista no artigo 183, parágrafo 3º e 191, parágrafo único da Constituição Federal e do artigo 102 do Código Civil. O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião, válida, mas atualmente sem importância. O uso capião pode ser arguido em defesa. O confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião, válida, mas o CPC prevê uma exceção a essa regra. O artigo 246, parágrafo 3º do CPC de 2015, na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito de proteção possessória. A hipoteca firmada entre as construtoras e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Parede de tijolos de vidros translúcido pode ser levantada a menos de 1,5 m do prédio vizinho, não importando servidão sobre ele. Ressalto que, para ser permitido, esse vidro translúcido não pode ser transparente a ponto de permitir a visão direta do imóvel vizinho, hipótese em qual estaria violando o direito à privacidade. Depende de sentença a aplicação de pena de comisso. Existe no Código válida, mas pouco relevante. No Código 1916 existia uma forma de direito real chamada de enfiteuse. Segundo a lei revogada, o enfiteuse se extinguia pelo comisso, quando o foureiro deixava de pagar as pensões devidas por 3 anos consecutivos. Segundo o STF, essa extinção pelo comisso dependia de sentença. O Código Civil de 2002 proibiu a constituição de novas enfiteuses, aforamentos, continuando a existir aquelas que já haviam sido constituídas. E aí elas são regidas pelo Código Civil de 1916. O anfiteuta pode purgar a mora enquanto não decretado o comisso por sentença. É resgatável a enfiteuse instituída anteriormente à vigência do Código Civil. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Tanto o divórcio direto como o indireto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Válida, mas pouco relevante. Quando a súmula fala em desquite, devemos entender separação, divórcio ou dissolução de união estável. A vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é dispensável a caracterização do concubinato. Válida, mas é necessária a atualização da expressão concubinato, empregado no texto. Onde se lê concubinato, deve-se entender união estável. O termo concubinato atualmente é reservado apenas para o relacionamento entre duas pessoas no qual, pelo menos uma delas é impedida de casar.
O que a súmula quer dizer, a vida em comum sob o mesmo teto, também chamada de coabitação, não é indispensável à caracterização de união estável. Logo, é possível que haja um reconhecimento da união estável, mesmo que não haja coabitação entre as partes. Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido por esforço comum. O entendimento da súmula 380 não poderá ser empregado para o concubinato. Assim, mesmo que determinada mulher comprove que viveu um relacionamento que se assemelhe com a espécie de sociedade de fato, com um homem casado, e não separado de fato, ela, concubina, não terá o direito à partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum. Também não terá direito a qualquer indenização pelo tempo que ficou com ele. Eu acho que isso aqui está desatualizado. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é competente para ação de investigação de paternidade, quando acumulado com alimentos. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é o de petição de herança. A ação investigatória, a recusa do pai a submeter em ação investigatória, a recusa do pai a submeter ao exame de DNA induz a presunção iuris tanto de paternidade. Aquele que se nega, Código Civil agora, 231, aquele que se nega a submeter ao exame médico necessário não poderá aproveitar-se da sua recusa. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. O foro do domicílio ou da residência do alimentando é competente para a ação de investigação de paternidade quando acumulada com alimentos, Na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que as concede. No acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Há polêmica, mas penso que a súmula está superada nos dizeres do Marcinho do Dizer o Direito. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e aos que se vencerem no curso do processo. O entendimento exposto desse enunciado foi acolhido expressamente pelo novo CPC de 2015, que prevê em seu artigo 528, parágrafo 7. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Não é inconstitucional, não é, a multa instituída por Estado membro como sanção pelo retardamento no início ou na ultimação do inventário. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente às pessoas solteiras, separadas e viúvas. A vaga de garagem que possui matrícula própria de registro de imóvel não constitui bem de família para efeito de penhora.
É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiro, desde que a renda obtida em locação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. Pela Lei 8.009, somente seria impenhorável imóvel próprio utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O STJ, por meio da interpretação teleológica e valorativa, amplia a proteção. A Lei 8.009 aplica-se à penhora realizada antes da sua vigência. Em embargos de terceiro, não se anula o ato jurídico por fraude contra credores. Nesse caso, será necessária a propositura da ação pauliana ou revogatória. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Simples protesto cambiário não interrompe a prescrição. Está superada, superada, superada. Simples vistoria não interrompe a prescrição. Válida. Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do 1531 do Código Civil. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. O alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 2003, que limitava a taxa de juros reais a 2% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. O que dizia o parágrafo 3º do artigo 192? As taxas de juros reais, nelas incluídos comissões e quaisquer outras remunerações diretas ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punida em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela emenda 40, 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. O STF tornou o enunciado desta súmula vinculante, que foi lida anteriormente. As disposições do decreto 22.626 não se aplicam à taxa de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional. É permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a anual em contratos celebrados com instituições integrantes do sistema financeiro nacional a partir do ano 2000, desde que expressamente pactuada. A previsão do contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade. Se ficar comprovado que os juros remuneratórios praticados são abusivos, o Poder Judiciário poderá reduzi-los para adequar a taxa média de mercado
Aplica-se ao Código de Defesa do Consumidor os contratos bancários, mas no que tange a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras, as regras não são as do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, e sim da Lei 4595 e da súmula 596. Presta atenção nisso aqui, hein? É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Válida como regra geral, mas há ressalvas, não podendo ser interpretada de forma absoluta, considerando que é possível a capitalização se for expressamente pactuada e desde que haja legislação específica que autorize. Cancelada. Salvo contra a fazenda pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação. Superada em parte. A primeira parte dessa súmula, salvo contra a fazenda pública, não é mais válida por força da Lei 4.414. Assim, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial, mesmo que seja uma ação de contra a fazenda pública. Código Civil 405, Código juros de mora desde a citação inicial. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei de usura. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês. A ausência de registro na transparência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Para a ação de indenização, em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido nas indenizações judicialmente fixadas. Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito, cabe a atualização do seu valor, utilizando para esse fim, dentre outros critérios, os índices de correção monetária. Incide correção monetária sobre dívidas por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Correção monetária e danos materiais, efetivo prejuízo, correção monetária e danos morais por arbitramento. Atenção aí. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. É indenizável o acidente que causa a morte do filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por estes causados a terceiro, no caso, no uso do carro locado. Apesar de ser editada em 1969, essa súmula, o enunciado encontra-se de acordo com a teoria do risco adotada pelo parágrafo único do artigo 927. São civilmente responsáveis pelos ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. É lista a acumulação das indenizações de dano estético,
e dano moral. É lícita a acumulação da indenização de dano estético e dano moral, ainda que derivado de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação e separados. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Deve-se ressaltar, no entanto, que após a edição da presente súmula, o STF foi além e decidiu que a íntegra da lei da imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso. Ressalvadas hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista, superado em parte. Segundo o entendimento do STF, o Código de Defesa do Consumidor é aplicado nas relações entre as instituições financeiras e seus clientes. Ok. O Código de Defesa do Consumidor afirma que somente culpa exclusiva do consumidor, no caso de correntista, é que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviço. Logo, mesmo havendo culpa concorrente do correntista, persistirá a responsabilidade do estabelecimento bancário. A culpa concorrente servirá no máximo como fator de atenuação do montante indenizatório. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência da inequívoca da incapacidade laboral. Nas ações de indenizações decorrentes do seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez para fins de contagem de prazo prescricional depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido nas indenizações judicialmente fixadas. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. A ação de cobrança de seguro obrigatório do DPVAT prescreve em 3 anos. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, salvo se demonstrada a hipossuficiência ou a inviabilização do acesso ao Poder Judiciário. Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato do qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato. A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com passageiro não é ilidida por culpa de terceiro, contra a qual tem ação regressiva. Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Resta configurada a culpa grave do condutor de veículo que transporta gratuitamente o passageiro de forma irregular, ou seja, em carroceria aberta, uma vez que previsível a ocorrência de graves danos, ainda que haja a crença de que eles não irão acontecer. Prescreve em um ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio. O reconhecimento do direito de indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Em caso de acidente de trabalho ou de transporte, a concubina tem direito a ser indenizada pela morte do amásio,
se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. Superada. Atualmente, a forma correta de ligação é a seguinte: em caso de acidente do trabalho ou de transporte, o companheiro tem direito a ser indenizado pela morte da pessoa com quem vivia em união estável. O termo concubinato é atualmente reservado apenas para relacionamento entre duas pessoas, no qual pelo menos uma delas é impedida de casar. O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador de dano. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima nos limites contratos na apólice. Acaba mais não, bicho? 2. Ressalvadas as hipóteses do efetivo agravamento do risco, a seguradora não exime o dever de indenizar em razão de transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. A ação de indenização do segurado em grupo contra o segurador prescreve em 1 ano. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. A comprovação da mora é imprescritível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A comprovação da mora é imprescritível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O credor pode demonstrar a mora do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não mais se exige que a carta registrada seja expedida pelo cartório de título de documentos. É dispensável que haja o protesto do título. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente. O terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor, no contrato de arrendamento mercantil, lease, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-la em mora. No caso de reintegração de posse, em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título do valor residual garantido, com o valor da venda do bem ultrapassar o valor total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá o direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados. Não cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. A compra e venda de automóvel não prevalece contra herdeiros, contra terceiros de boa-fé, se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos. O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. Nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia.
a indenização das benfeitorias e o direito de retenção. Salvo a estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Na retomada para a construção mais útil, não é necessário que a obra tenha sido ordenada pela autoridade pública. Ao retomante que tenha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso do direito. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem ou por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade que se presume. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade que se presume. O locatário, autorizado a ceder a locação, pode sublocar o imóvel. A inscrição no contrato de locação do registro de imóveis para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel ou perante terceiro dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos. O valor da causa na consignatória de aluguel corresponde a uma anuidade. É dispensável a prova de necessidade na retomada do prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver também a anterior quando dita prova será exigida. É dispensável a prova da necessidade na retomada do prédio situado em local para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver também a anterior quando dita prova será exigida. Admite-se a retomada para a sociedade do qual o locador ou seu cônjuge seja sócio com participação predominante de capital social. Incide correção monetária sobre as prestações pagas quando de sua restituição em virtude da retirada ou exclusão do participante pelo plano de consórcio. O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória quando reunidos os requisitos legais. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. O enunciado 95 da primeira jornada de direito civil, o direito à adjudicação compulsória quando o exercício em face do promitente vendedor não se condiciona ao registro da promessa de compra e venda no cartório de registro imobiliário. A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir imóvel devedor. Para efeitos do Decreto-Lei 58, admite a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Não se aplica o regime do Decreto-Lei 58 ao compromisso de compra e venda não escrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. É inadmissível o arrependimento do compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Decreto-Lei 58. No compromisso de compra e venda, com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição do obro por quem o recebeu, exclui indenização maior a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. É admissível a oposição de embargos de terceiros, fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. O celebrante de promessa de compra e venda
tem legitimidade para proteger a posse contra penhora incidente sobre imóvel ou objeto de negócio jurídico, ainda que desprovido de registro, desde que afastada a má-fé e a hipótese de fraude à execução. São devidos os direitos autorais pela transmissão radiofônica de música em estabelecimentos comerciais. São devidos os direitos autorais pela instalação de televisores dentro de quartos de hotéis ou motéis. São devidos os direitos autorais pela instalação de televisores em quartos de clínicas de saúde ou hospitais. A cobrança de direitos autorais pela transmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos hoteleiros deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação. É inadmissível o interdito proibitório para a proteção de direito autoral. Fim.